Paz seja com todos. Vamos dar continuação nas nossas palestras, não é mesmo? Hoje eu vou falar um pouco rápido, porque eu não estou tendo tempo suficiente. Vou falar hoje sobre o Espiritismo. Um assunto difícil, muito difícil, mas eu tenho que fazer a continuação, eu não posso pular porque está difícil, eu tenho que enfrentar, né? Então que Deus possa iluminar nossos corações, nossas mentes, para que possamos realmente compreender. Porque é um assunto sobre o bem e o mal. Então a Bíblia tem que ser pregada falando o bem e o mal, senão você não se liberta. Se você não conhece o mal, você não se liberta. Se você não conhece o bem, você não aceita. Então é preciso conhecer os dois lados da história. Então é o que nós vamos hoje falar. E vamos para... o versículo é depois. Os últimos dias se caracterizarão por um extraordinário incremento do Espiritismo, que será um dos 3 grandes poderes que perseguirão os fiéis. Então, como você viu na primeira igreja que eu falei, né, o dragão perseguindo a mulher. Então, o dragão é das igrejas, então o dragão persegue a igreja. Então, no final dos tempos, essa perseguição vai ser bem maior. Porque vai ser 3 poderes que vai perseguir os fiéis. Vou falar sobre isso até o final do estudo. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou falar sobre essa perseguição. E também vou falar como Deus vai livrar o seu povo quando for perseguido. É muito importante saber o livramento que Deus vai dar. Como vai ser. Ele diz assim, procurarão enganá-los. O Espiritismo não só atua como membro da Tríplice Aliança, mencionada em Apocalipse 13. Ali mencionado o dragão. Então, o Espiritismo é mencionado na Bíblia como dragão. Como dragão. Ele diz assim, mas atua também como meio comum e glutinante para os outros membros. Porque depois que o profeta diz ter visto sair 3 espíritos imundos da boca do dragão, o Espiritismo, da boca da besta, o catolicismo, e da boca do falso profeta, o protestantismo. Apocalipse 16, 13. Então o profeta aqui viu sair da boca de três poderes. 3 poderes. Ele viu sair da boca do dragão, da boca do espiritismo e protestantismo. Acrescenta que os 3 são espíritos de demônio. Ele viu sair 3 espíritos desses 3 grandes poderes. Espírito de demônios, que fazem sinais. Em outras palavras, o Espiritismo domina as 3 instituições e manifesta por meio de fatos sobrenaturais. O Espiritismo domina essas 3 instituições: Espiritismo, catolicismo e protestantismo. Infelizmente é a Bíblia que fala. Então, com fatos sobrenaturais. Você pode ver que hoje em dia fatos sobrenaturais por todos os lugares. Em todos os lugares você vê pessoas com prodígios, sinais, fatos sobrenaturais. Você já sabe o que eu quero dizer. Então, a gente vê essas manifestações. Então, isso aí é tudo do Espiritismo. E diz assim, este processo culminará no propósito de imitar o grande acontecimento da segunda vinda de Cristo. Esses 3 poderes vão se unir, já está unido, mas vai se unir muito mais
com o propósito de imitar a volta de Jesus. Então vocês vão saber como Satanás vai imitar a volta de Cristo. Tudo isso vocês precisam saber. Senão, não vai conseguir sair dos enganos. Então, eu vou falar esse assunto no outro estudo. Não posso falar nesse porque fica grande. Ele diz assim, ó, a única maneira de se proteger contra esses enganos, cada vez mais sutis, à medida que o tempo avança, e está arraigado na verdade, pelo estudo na palavra de Deus. Então a única saída para se sair desses enganos é ter a verdade, pelo estudo da Bíblia. Então nós só conhecemos o que é mentira quando nós sabemos o que é verdade. Com o propósito de discernir os tramas do inimigo e manter uma sólida experiência pessoal com Deus. Então devemos estudar a Bíblia com o propósito de discernir os tramas do inimigo. Porque senão você não se liberta. Então esse é o propósito de entender a Bíblia. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mateus 24, 24. Então, vocês sabem que tem muitos falsos profetas por aí afora. Não precisa nem falar muito sobre isso, que é um assunto conhecido. E diz assim, ó, o aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para crerem na mentira. 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Então as pessoas que não têm a verdade, Deus vai enviar a operação do erro, que é a guarda do domingo. Então os que não têm a verdade, Deus vai enviar mais mentira ainda. Então é preciso que nós conheça o que é verdade, para nós saber o que é o erro. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Então Satanás vai usar duas estratégias, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Os religiosos ensinam que quando a pessoa morre, vai para o céu. Então, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Tem que ter cuidado com esses enganos. Porque o povo só vai para o céu quando Cristo voltar. Ninguém morre e vai para o céu, não. É quando Cristo voltar que vai vir buscar o seu povo. Breve virá este tempo. Teremos de segurar firmemente os fortes braços de Jesus. Pois todos esses grandes sinais, poderosa maravilha do diabo, se destina a enganar o povo de Deus e derrotá-lo. As crenças nas manifestações espirituais abrem a porta aos espíritos enganadores e doutrina de demônio. Assim, a influência dos anjos mal será sentida nas igrejas. Diz assim, ó. Comunicação por parte dos espíritos declara que Deus os enviou para convencer de seus erros os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. No tempo da lei dominical, eles vão dizer que a lei do país deve ser obedecida como a lei de Deus. Vai ser uma lei religiosa e uma lei do país. Vai ser dois poderes, né, que vai lançar essa lei. Então, realmente, a Bíblia diz que temos que obedecer a lei do país. Mas desde quando não venha desobedecer a lei de Deus? Então é preciso que nós tenhamos esse conhecimento, para que nós não sejamos enganados. E o próximo estudo, vou falar sobre os enganos, como Satanás vai
personificar Cristo. E que Deus nos ajude, nos abençoe